Você já parou para pensar quão vasto é o universo? Não estamos falando de algumas galáxias aqui e ali, mas de cerca de 2 trilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável. Cada galáxia abriga centenas de bilhões de estrelas, muitas delas com sistemas planetários próprios. Se você me perguntar onde está a Terra nesse cenário, posso dizer que nosso planeta é simplesmente um pontinho minúsculo, um grão de areia na imensidão. Quando falamos em escalas, imaginemos uma esfera do tamanho de uma bola de futebol representando o Sol. O próximo vizinho mais próximo, próximo a Centauri, estaria a centenas de quilômetros de distância nessa escala. E ainda assim, o Sol é apenas uma estrela mediana, localizada em um dos braços espirais da Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, é apenas uma das trilhões de galáxias que compõem aglomerados e superaglomerados, formando a teia cósmica que observamos em grandes levantamentos astronômicos. E mesmo diante dessa grandiosidade, a maior parte do que vemos é apenas matéria barônica, átomos comuns, cercada por cerca de 85% de matéria escura e 70% de energia escura, componentes que não entendemos completamente e que apenas revelam o quão misterioso é o cosmos. É impossível não se sentir humilde diante de tamanha vastidão. A humanidade mal começou a compreender seu lugar nesse palco cósmico. Desde seu lançamento, o telescópio espacial James Webb vem revolucionando nossa visão do universo. Um dos alvos mais empolgantes é o exoplaneta K2-18b, localizado a 124 anos-luz, na constelação de Leão. Em abril de 2025, uma equipe liderada pela Universidade de Cambridge anunciou a detecção de compostos orgânicos em sua atmosfera, como dimetilsulfeto, DIMAIS, e dimetildisulfeto, DMDS, substâncias na Terra associadas a processos biológicos, como a atividade de fitoplâncton marinho. Apesar do enorme buzz na comunidade científica, os pesquisadores permanecem cautelosos. Os sinais foram detectados com nível de confiança de 3 sigma, abaixo dos 5 sigma necessários para uma comprovação definitiva. Além disso, já se observou demais em ambientes abióticos, como em cometas, o que abre a possibilidade de explicações não biológicas. Novas observações com o Webb e com instrumentos terrestres estão programadas para os próximos meses, com o objetivo de confirmar ou refutar essas assinaturas. Enquanto aguardamos mais dados, K2-18b se estabelece como um dos principais candidatos a abrigar oceanos, e quem sabe, formas de vida simples em mundos e cian, planetas com atmosferas ricas em hidrogênio e cobertos por vastos oceanos. Se confirmado, seria o passo mais ambicioso da astrobiologia até hoje, superando até mesmo as missões que buscam vida em Marte ou oceanos subterrâneos nas luas de Júpiter e Saturno. Agora, imaginem que podemos encolher nossos corpos até atingirmos apenas 1,5 centímetros, o tamanho de uma bolinha de gude. A olho nu ela parece perfeitamente lisa e esférica, mas sob o microscópio eletrônico revelaria imperfeições, irregularidades e texturas que jamais suspeitaríamos. Esse é o primeiro passo numa jornada rumo ao infinitamente pequeno. Seguindo adiante, atingimos a escala dos insetos. Formigas medem cerca de 4 milímetros de diâmetro, superando o número de seres humanos do planeta em mais de 1 milhão para cada pessoa. Em seguida, chegamos aos grãos de sal, com cerca de 500 micrômetros, e aos ácaros, invisíveis a olho nu, com 300 micrômetros, que convivem em cada canto da nossa rotina, alimentando-se de células mortas e desencadeando alergias. Descemos ainda mais. Gotículas de neblina e ovócitos medem cerca de 100 micrômetros. Paramécios, fascinantes protozoários aquáticos, nadam livremente nesse tamanho. Logo, entramos no reino celular, células animais de cerca de 35 micrômetros e bactérias de apenas 2 micrômetros. E quando falamos de vírus, reduzimos nosso ponto de vista em mais 100 vezes, chegando a cerca de 20 nanômetros. É aí que a vida encontra seus limites microscópicos, mas também onde tecnologias como a nanotecnologia começam a aproveitar essas estruturas para criar novos materiais e tratamentos médicos. Adentramos agora o universo subatômico, onde as regras do senso comum são quebradas. Um átomo de hidrogênio mede cerca de 0,1 nanômetro e só pode ser observado com instrumentos avançados como o microscópio de tonelamento. Dentro dele, um elétron orbita um núcleo composto por prótons e nêutrons. Mas esses bolinhos representam, na verdade, flutuações de campos quânticos. Não há partículas sólidas, mas probabilidades que se manifestam quando medimos sua posição. A estabilidade da matéria ao nosso redor depende de leis fundamentais. O princípio de exclusão de Pauling impede que 2 elétrons ocupem o mesmo estado quântico, mantendo a estrutura dos átomos. O princípio da incerteza, formulado por Heisenberg, nos diz que não podemos saber simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão absoluta.
absoluta, um limite imposto pelo próprio universo. É essa regra que explica fenômenos como o túnel quântico, onde partículas atravessam barreiras energéticas sem precisar passar por cima delas. Recentemente, cientistas da Toshiba Europe conseguiram transmitir mensagens criptografadas quânticas ao longo de uma rede comercial de fibra ótica de 254 km, sem precisar de resfriamento criogênico. Esse experimento marca um avanço na comunicação quântica prática, abrindo caminho para redes seguras que resistirão aos futuros computadores quânticos capazes de quebrar criptografia clássica. Além disso, equipes de pesquisa mantiveram estados de superposição coerentes por mais de 1.400 segundos, um recorde impressionante que reforça nosso domínio crescente sobre a manipulação quântica. Mas o que existe abaixo do núcleo atômico? Em escalas de um zero sobrescrito 1 metros, a força fraca se torna imperceptível. Em torno de um zero sobrescrito 2 metros, encontramos partículas como neutrinos e fótons, onipresentes no universo. Descendo ainda mais, nos deparamos com quarks, os blocos fundamentais de prótons e nêutrons, mantidos juntos pela troca de gluons, mensageiros da força forte. Ao chegar na escala de Planck, aproximadamente um zero sobrescrito 3 metros, atingimos o domínio onde a própria noção de espaço-tempo se desfaz. Concepções teóricas, como a espuma quântica proposta por John Wheeler em 1955, sugerem que o vácuo não é vazio, mas um turbilhão de flutuações de energia, gerando microuniversos que surgem e colapsam em ciclos infinitos. Pesquisas recentes, como as de Qin Wang e William Hu, defendem que cada ponto do espaço-tempo poderia expandir e contrair-se como um miniverso, um processo perpétuo. Teorias ainda mais ousadas, como as cordas vibrantes da teoria das cordas, onde partículas são diferentes modos de vibração de filamentos unidimensionais, ou a hipótese dos pré-ONS, subcomponentes de quarks e leptons, tentam esticar nossa imaginação. Porém, nenhuma foi comprovada experimentalmente, e o mistério do vácuo quântico segue desafiando nossa continuidade de modelos, deixando um vale da estranheza onde verificações diretas ainda são impossíveis. No coração desse universo quântico, um fenômeno se destaca: o entrelaçamento. Quando duas partículas se entrelaçam, medir o estado de uma instantaneamente define o estado da outra, não importa se estão separadas por quilômetros, anos-luz ou universos diferentes. Esse fio invisível de correlação rendeu o Nobel de Física de 2022 a Speck, Clauser e Zeidinger, e hoje fundamenta protocolos de comunicação quântica e criptografia ultra segura. A mecânica quântica também nos força a repensar o papel do observador. O simples ato de medir um sistema quântico altera seu comportamento. Se a partícula está em múltiplos estados simultâneos, ao olhar, colapsamos essas possibilidades numa única realidade. Isso nos leva a refletir sobre consciência e realidade. Até que ponto estamos co-criando o universo com nossas observações? Seríamos, de certa forma, não meros espectadores, mas participantes ativos no tecido da existência. Em última análise, somos campos quânticos complexos, organizados em átomos e moléculas que formam organismos vivos. Cada pensamento, cada ação, cada observação reverbera nessa teia cósmica. Talvez não possamos manipular livremente as leis físicas, mas nossa curiosidade, aliada à tecnologia, nos aproxima de desvelar os segredos mais profundos. E é esse espírito de descoberta que mantém o círculo celeste sempre em busca de novas fronteiras, pois, no grande espetáculo do universo, ainda temos muito a aprender.